Olá pessoal, aqui é o professor Luciano. Bora para mais uma aula de matemática para o primeiro ano do ensino médio, para quem estiver estudando para Enem, concurso público. Essa aula também vai ser muito boa. Hoje nós vamos estudar equação exponencial, mas primeiramente vamos fazer uma rápida revisão de potenciação. Então sejam bem-vindos e bora lousa! Muito bem, vamos fazer aqui uma revisão de potenciação e como definição nós temos que potência é um produto de fatores iguais. Esse A aqui, ele é a nossa base e esse N, ele é o nosso expoente, ok? Expoente. O que significa uma potência? Então, eu tenho uma base elevada a um determinado expoente. Esse expoente vai determinar quantas vezes essa base será multiplicada ela mesma. Então, aqui está A, vezes A, reticências vezes A, ou seja, N fatores, vai depender do valor do N. Vamos pegar um exemplo. Então, aqui, ó, dois exemplos para nós. Nós temos aqui, ó, 2 elevado a 4. Então, significa que essa base, que é o 2, será multiplicada ela mesma 4 vezes. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, essa multiplicação vai dar 16, que no caso, a resposta aqui, a gente chama de potência, ok? Muito bom, hein? Aqui, ó, menos 7 elevado ao quadrado. Então, aqui a gente tem dentro do parênteses o valor menos 7 e ele está elevado ao quadrado. Então, essa base menos 7 será multiplicada ela mesma duas vezes. Então, ó, uma e duas. Número negativo sempre coloque dentro do parênteses. Grava isso. Número negativo sempre dentro do parênteses, para você não se confundir. Então, ó, menos com menos dá mais, então o valor será sempre negativo. Uma dica: toda vez que você estiver multiplicando um número negativo e ele tem um expoente par, o resultado sempre será positivo. Isso faz com que você fuja da regrinha de sinais, tá ok? Guarda essa. Número negativo na base. O expoente é par, o resultado da potência é positivo. Então tá aqui, ó. Olha o que acontece se isso aqui tivesse fora do parênteses. Então, ó, vou colocar aqui, ó, menos 7 ao quadrado. O que significa? Só o 7 está sendo elevado ao quadrado. Então, você faria o quê? Menos, abre um parênteses, 7 vezes 7. Isso vai dar o menos, que está aqui, ó, você traz ele para cá. Opa, deu uma bugada aqui, deixa eu apagar e fazer de novo. Ó, esse menos que está aqui, ó, a gente traz para cá e faz a multiplicação. 7 vezes 7, 49. Tá vendo a diferença? Ó? Sem o parênteses, só o 7 está sendo elevado ao quadrado. Com o parênteses, tudo que está aqui dentro é elevado ao quadrado. Então, um dá positivo, o outro dará negativo. Vamos fazer mais exemplos. Então, aqui mais dois exemplos. Aqui, ó, tem o menos 2 elevado a 3. Então, vou pegar o menos 2 dentro do parênteses e vou multiplicar esse parênteses, né? Esse número 3 vezes. Então, tá aqui, ó, uma vez, duas vezes, 3 vezes, tá vendo? E aí a multiplicação disso vai dar menos com menos mais com menos dá menos e menos 8. Dica: todo número negativo elevado a um expoente ímpar vai dar sempre um número negativo, ok? Agora, a nossa base aqui, ó, ela é uma fração. Então, o que significa? Esse expoente vale tanto para o 1 como também vale para o 2, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, multiplicar duas vezes a base. Então, tá aqui, ó, uma vez, duas vezes. E aí faz a multiplicação em cima. 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2 dá 4. Tranquilo, muito bom. Agora vamos ver uns casos particulares ou especiais. Eu gosto de falar especiais,
Ó, o primeiro dele, ó, todo número elevado a 1 é o próprio número, tá vendo? Então, aqui, ó, A elevado a 1 é o próprio A. Ó, o exemplo, menos 3 elevado a 1 é menos 3. Então, você pode pegar aqui, ó, 243 elevado a 1. Isso vai ser igual a 243, ok? Tranquilo, né? Todo número elevado a 0 é 1, ó. Então, qualquer base elevado a 0 é 1. Exemplo, ó, menos 5 elevado a 0 deu 1. Então, eu posso pegar aqui, ó, 1000 elevado a 0, isso é igual a 1. Muito fácil. E toda a potência de expoente negativo inverte-se a base e troca-se o sinal do expoente. Eu ia falar isso como uma propriedade, mas a gente pode falar aqui também. Então, ó, eu tenho uma base e o expoente é negativo. O que eu faço? Pego essa base e inverto. Lembra daquilo lá? Esse A pode ser escrito assim, ó, A sobre 1. Inverte o A. O 1 vai para cima e o A fica aqui embaixo. E esse expoente negativo vai ficar positivo. Lembrando que o A tem que ser diferente de zero, porque se trata de uma divisão. Então, o exemplo aqui, ó, menos 5 elevado a menos 2. Então, pega essa base que pode ser escrita assim, ó, menos 5 sobre 1, inverte ela. Então, vai ficar 1 sobre menos 5. Aí, o 2 aqui que está negativo vai ficar positivo. Menos 2 elevado a 2 é fazer menos 5 vezes menos 5. A gente sabe que isso é 25 positivo, ó, número negativo, expoente par, resultado positivo. Beleza? Vamos falar aqui, ó, de 4 propriedades com mesma base, tá? Quando isso acontece, a gente tem as seguintes propriedades. Então, veja bem aqui, ó. Primeira, base A elevado a M vezes A elevado a N, de navio, né? O que eu faço? Vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então, tá aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 8. Vou conservar a base, tá vendo que é 2, aí eu conservo aqui ela. E vou somar os expoentes, ó. 8 mais 3, que vai dar 11. Então, 2 elevado a 11. Lembrando que quando nós estamos tratando de propriedades, não precisa necessariamente calcular o valor da potência, né? Porque 2 elevado a 11 é multiplicar o 2 11 vezes. E vai dar um número enorme. Então, não faça isso, não precisa. Olha o próximo. Aqui, ó, gente. Então, aqui é sobre produto, né? Ó, multiplicação. Vou colocar aqui, ó, multiplicação de potências de mesma base. O número 2 é divisão. Você vai encontrar em alguns livros aí quociente. Então, o que você vai fazer? Você tem A elevado a M dividido por A elevado a N. Você vai conservar a base e subtrair os expoentes. Vamos para o exemplo. 3 elevado a 10 dividido por 3 elevado a 2. Então, ó, mesma base, então eu conservo ela aqui. Pego os expoentes e vou fazer o quê? Subtrair. Então, isso vai dar 10 menos 2, 8. Então, 3 elevado a 8. Então, quando é produto, eu somo os expoentes. Quando é divisão, eu subtraio os expoentes. Olha isso aqui. Isso aqui é chamado de potência, tá? Vou escrever aqui para vocês. Bom, quando eu tenho a potência de potência, olha o que observa aqui, ó. A elevado a M, dentro do parênteses, e tudo isso elevado a um expoente N. O que eu vou fazer? Vou conservar a base e vou multiplicar os expoentes. Vamos ver o exemplo, ó. 7 elevado a 3 dentro do expoente e tudo isso elevado a 4. Eu vou pegar o expoente, vou conservá-lo e vou pegar os expoentes e vou multiplicá-lo. Isso vai dar 3 vezes 2. Aqui está errado, né? Vamos arrumar isso aqui. Agora sim. Então, 3 vezes 4, 12, tá? Tá aqui, ó. Essa multiplicação resultou nisso. E aqui, ó, eu tenho
Na quarta propriedade, veja que eu tenho uma base A e tenho uma base B fazendo uma multiplicação. Isso também poderia ser uma divisão, tá? E aí, dentro desse parênteses, eu tenho essas duas bases diferentes, mas elevada ao mesmo expoente. O que eu faço? Copio a primeira base, elevo ao expoente m, copio a segunda base e elevo ao expoente m, tá ok? Exemplo, 5 e 3, então 5 vezes 3. Eu vou pegar o 2 e fazer tipo uma distributiva desse expoente para as bases. Então vai ficar 5 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado, ok? Bom, aí você poderia me dizer, professor, mas aqui não é 15? 15 elevado ao quadrado? Sim, muito bem, é isso mesmo. Se você fizer 15 elevado ao quadrado, é 15 vezes 15, tá? Talvez fazer essa multiplicação seja mais difícil. Então, se você fizer aqui, 5 elevado ao quadrado dá quanto? 25. E 3 elevado ao quadrado dá 9. Fazer 9 vezes 25 seja, porém, talvez mais fácil que fazer 15 elevado ao quadrado, tá bom? Uma última propriedade é quando o expoente é um número fracionário, um número racional. Então, o que eu vou fazer? Essa base aqui, elevada ao expoente m dividido por n, um número racional. Ele vai ser a raiz quadrada a raiz de n de a elevado a m. O que acontece? Esse denominador vai virar o expoente da potência dentro da raiz e esse n vai virar o índice da nossa raiz. Vamos fazer alguns exemplos. Então, veja só. Primeiro exemplo, 5 elevado a 3 quartos. O que vai acontecer? Faz a raiz, coloca a base dentro dessa raiz. Esse 3, que é o numerador, vem para dentro sendo o expoente. E esse denominador vira o índice da raiz, ok? Olha só, segundo exemplo, 5 elevado a 1 décimo. Esse 1 décimo você pode escrever ele na forma de fração, que é 1 sobre 10, tá ok? Então aí, 1 sobre 10, você vai escrever a raiz, colocar o 5 dentro da raiz. Esse 1 vem para cá, mas você sabe que 5 elevado a 1 é a mesma coisa que 5, então não precisa colocar o valor do 1 aqui dentro, e esse denominador vira o índice, né, da nossa raiz. Então, raiz décima de 5. Tranquilo? Vou colocar mais dois exemplos aqui. Número 3, então, 7 elevado a meio, isso aí é raiz quadrada, perdão, de 7, né? Porque, o 1 veio para cá, não precisa escrever, e a raiz quadrada, não precisa escrever o 2. Então, toda vez que você vê um número elevado a meio, 1 sobre 2, é a raiz quadrada daquele número. Se você vê 1 sobre 3, é a raiz cúbica. 1 sobre 4, a raiz quarta. Tá bom? Aqui você tem aqui, uma fração elevada a uma fração, né? Então, escreve a raiz, coloca a fração dentro da raiz, aí o 4 vai virar expoente e o 5 vai virar o índice. E observe que dentro dessa raiz dá para fazer 2 elevado a 4 é 16 e 3 elevado a 4 é 81, seguindo a última propriedade que a gente viu nas propriedades que eu mostrei para vocês. Ok, gente? Era isso que eu queria passar para vocês de teoria. Na próxima aula, vamos fazer alguns exercícios para fixar este conteúdo. Então, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Valeu!